Amém, irmãos. Vou tentar ser breve, né, porque por conta do tempo e até por conta do encargo que foi nos colocado. Como eu falei ontem, eu não tenho muita habilidade, muito menos desejo de falar em público, mas quando o Gerson me convidou, né, me convidou, entre aspas, né, para estar aqui com os irmãos e me perguntou, né, se eu poderia falar sobre alguma biografia. Eu não tinha noção que o Fabrício ia falar de algo de tanta envergadura, né? Mas eu falei para ele, não, tudo bem, né? Porque nós não podemos retroceder, né? Eu entendo que nós temos que avançar, né? Para além dos nossos medos e dificuldades. E ele me perguntou sobre quem eu falaria, e me veio no espírito duas pessoas, C.S. Lewis e o John Bunyan. Só que eu não li muita coisa sobre o John Bunyan. Sobre C.S. Lewis eu tenho lido um pouco mais. Mas o Senhor me deu esse encargo, né, de falar sobre John Bunyan, ainda não sabendo sobre o que o Fabrício ia falar. E eu até tentei me esquivar um pouco, mas o Gerson foi me espremendo, né, até chegar nesse ponto. E aí depois eu entendi por que de tudo isso, né? Quando o Fabrício começou a falar de Adoniran Judson, e eu também não conhecia o nome, mas não conhecia a história. Eu falei, nossa, o Senhor é bom mesmo, né? O Senhor é muito misericordioso para conosco. E eu confesso para os irmãos que eu tenho sido negligente nessa tarefa de estudar, né, biografias. Mas ontem eu fiquei impressionado, Fabrício. E eu achei que, quando eu disse que você foi muito bonzinho, porque eu acho que ele fez um relato muito sucinto e muito profundo, de certa forma, né, de tudo o que aconteceu na vida de Adoniran Judson, né? E eu anotei aqui, irmãos, por exemplo, que Adoniran ele estava ali localizado no século XVIII, né? Ou seja, John Bunyan está exatamente um século antes, né, de Adoniran, né? Então, o tempo passou, né? Nós estamos no século XXI, né? Então, por mais que a gente olhe para isso e diga, talvez isso não tenha uma correlação conosco, eu acho que essa trajetória cristã ainda apresenta muita correlação nos dias de hoje. Lembrando que o contexto deles, tanto de Bunyan como de Judson, bem naquela época ali que a gente observa na história a Revolução Francesa, né? Então, que era uma convulsão, né, que estava ocorrendo no mundo, e até, de certa forma, essa separação entre o Estado e a Igreja, que estava lançando as suas bases nessa ocasião. E também, Fabrício, eu fiz alguns paralelos, assim, né? Por exemplo, o Judson era de uma família cristã. Eu falei, nossa, que legal, né? Ele nasceu numa família cristã. Ao contrário de Bunyan, que Bunyan ele veio de uma família mundana, inclusive o pai dele era um maldizente, né? Então, assim, e uma família muito pobre. Daí já uma outra correlação com Judson, porque ele veio de uma formação acadêmica importante, né, Judson. E Bunyan não, ele recebeu uma educação básica, né? E ele conseguiu, de alguma maneira, seguir adiante mesmo nesse contexto, mostrando para nós que o Senhor opera aonde Ele quer. Ele opera no erudito, mas Ele opera também na pessoa, não digo simples, né? Porque às vezes essa expressão simples é complicada, né? Mas na pessoa que tem uma educação básica, porque não tem nada de simplicidade no ser humano, né? Foi Deus que nos criou, e nós não temos nada de simples. Mas isso nos mostra, nesse pequeno contexto aqui, que foi um arranjo do Senhor, eu acredito, que Deus está querendo nos mostrar a sua multiforme sabedoria, né? Olhando para o exemplo de Judson e olhando agora para o exemplo de Bunyan. Também anotei, Fabrício, fui bem diligente nisso, que você contou, né, que ele foi impactado pela morte de um anônimo, né, que na verdade, Judson, né, que na verdade era o seu amigo de faculdade, né? E Bunyan, por outro lado, ele foi impactado por mulheres, 3 ou 4 mulheres que estavam conversando sobre salvação de uma maneira muito graciosa, impactaram a salvação de Bunyan. Então, veja que nós temos ali, de um lado, um amigo importante, um homem, né, que perdeu a salvação porque não conhecia o Senhor, e, por outro lado, nós temos mulheres, aí até remetendo ao que o Gerson falou para nós, né, do ministério das mulheres, que precisa ser restaurado de alguma forma. E isso foi fundamental na vida de Bunyan. Não sei se eu vou conseguir concluir em 50 minutos. Tá?
Já vou avisando. E aí também, o que me chamou muita atenção, no caso de Judson, é que ele tinha uma vocação missionária, irmãos. Isso parte o coração de qualquer um de nós aqui. Parte o coração, irmão. Dá vontade de chorar. Porque ele tinha isso dentro dele. Judson. E aí eles começam a se aproximar, irmãos. Porque Bunyan, ele foi chamado de doutor das almas. Porque ele se identificava com o seu público. Ele realmente sofria pelos seus sofrimentos, suas dúvidas internas, mas também pela vida daqueles que ele estava pregando. Então, ele também teve essa vocação missionária, né? Essa preocupação pelas almas, que, no caso de Judson, foi expressa por aquela carta horrível, né? Vamos dizer assim, que o Fabrício leu aqui para a gente, né? Que ele mandou para o seu sogro, né? Horrível no sentido do sogro, né? Porque depois aquilo tudo se confirmou, né? Mas do ponto de vista do Evangelho, é uma carta extremamente autêntica. E aí, se a gente olhar para esse contexto de Bunyan, a gente vai ver que todo esse panorama, ele faz parte também da trajetória de Bunyan dentro da história da humanidade. E aí também uma outra correlação que eu anotei aqui é que Judson, se não me falha a memória, foi 2 vezes à prisão, né? Uma vez ele saiu mais rápido e a outra vez ele foi preso por uma questão da convulsão ali política e do estado lá onde ele estava. E Bunyan também, né? Ele foi preso 2 vezes. Ele ficou aproximadamente 12 anos, né, encarcerado, Bunyan, né? Muito mais tempo do que Judson. E até anotei isso, né, que Judson foi liberado muito rapidamente, né, pela obra do Senhor, pela vontade do Senhor. Já Bunyan, não. Ele ficou bastante tempo no cárcere. Ficou privado, né, desse convívio social e da igreja, né. Então, no resumo, anotei aqui também que Judson foi contemporâneo, né, de William Carey. E, se nós olharmos para a biografia de Bunyan, a gente vai ver que ele foi contemporâneo de John Owen, né, que foi um grande erudito, né, um grande teólogo desse contexto ali dos puritanos à época na Inglaterra. Então, falando agora um pouquinho de Bunyan, antes de a gente entrar, porque essa é só uma introdução, né, antes de a gente entrar ali na questão da biografia em si, percebam que aos 30 anos, Bunyan já tinha uma reputação muito grande na Inglaterra, aos 30 anos, irmãos. E ele se converteu, acho que 25, 27, mais ou menos. Então, aos 30 anos, ele já gozava dessa grande reputação na Inglaterra, tanto pelas suas pregações, como por escrever os seus livros. Ele já tinha escrito 3 livros, aos 30 anos. Eu tenho 51. Malmente consigo escrever aqui um esboço, né? Mas ele tinha escrito 3 livros já, aos 30 anos. E gozava dessa reputação, né? Ele foi o primeiro grande escritor inglês a não residir em Londres. Porque todos os escritores, grandes escritores na época, e vamos lembrar que a imprensa daquela época não era como hoje, né? Vale lembrar isso. Todos os grandes escritores residiam em Londres, porque era praticamente impossível se publicar alguma coisa não estando naquele meio acadêmico, naquele meio que lidava com isso. Então, ele foi o primeiro grande escritor inglês a residir fora de Londres. E também ele foi o primeiro, né, sem educação universitária, porque ele não tinha educação universitária. Não teve, na verdade, né? Então, a educação dele era básica. Só para os irmãos terem uma noção, toda a geração anterior a Bunyan, na sua família, eram analfabetos. Ele foi o primeiro a ser alfabetizado na família dele, porque ele ganhou uma bolsa lá e ele conseguiu ser alfabetizado, mas todos os demais eram analfabetos. E eu anotei aqui também, isso falando um pouco da questão do reconhecimento público, não era só a nível do povo cristão, né? Para vocês terem uma ideia, o Peregrino, ele foi comparado, ele está entre 3 grandes livros da história da humanidade: Dom Quixote, né, Peregrino e Robinson Crusoe. O Peregrino figura entre esses 3 grandes livros. Para vocês terem uma noção de qual foi a envergadura desse irmão, né?
O que ele conseguiu pela graça, né, pelo ministério do Espírito Santo, o que ele conseguiu. E alguns até teólogos e psiquiatras diziam que ele era um perturbado, na verdade, né, por causa das confissões dele, né, que se aproximam muito das confissões de Agostinho e de Thomas de Kempis, né, na imitação de Cristo. Então, alguns acharam até que ele era perturbado. Agora, esse homem perturbado escreveu esse, que eu ia falar um pouco mais adiante, mas já vou adiantar, né? Esse que é o livro mais lido no mundo inteiro depois da Bíblia. O Perturbado escreveu isso, né? Então, é o que o irmão falou. Não é nós que somos desgraçados. Eu acho que tem alguma coisa diferente em relação a isso, né? E aí nós olhamos para a biografia de Bunyan, teve mais de 50 biografias dele. Eu não consultei as biografias, eu consultei a autobiografia de Bunyan. Mas tem mais de 50 biografias dele escritas. E tem gente, por exemplo, tem um sociólogo inglês, que é Bernard Shaw, que ele diz que Bunyan é melhor do que Shakespeare. O escrito de Bunyan é mais relevante e melhor do que os escritos de Shakespeare. Não preciso falar de Shakespeare aqui, né? Todos nós conhecemos muito bem e sabemos qual a influência que ele tem no mundo antigo e no mundo moderno. Então, percebam, irmãos, que realmente nós podemos olhar para isso, não apenas como informações, e esse é o meu desejo, né? Que a gente não olhe para isso... eu não tinha pedido para passar, mas passou, tá bom. Não, pode deixar aí. Nós não vamos olhar para isso apenas como informação, porque seria muito triste para nós olhar para isso só como informação, né? E aí, uma última comparação aqui a nível introdutório, que ele é mais amado, Bunyan, e lido, por exemplo, do que Milton. Milton é um escritor que é contemporâneo também a Bunyan. Na época que Bunyan estava escrevendo O Peregrino, Milton estava escrevendo O Paraíso Perdido, né? Paradise Lost, né? Não sei se tem versão em português, né? Mas ele estava escrevendo, que é um grande livro da humanidade, né? Também. Mas Bunyan é mais amado e lido no mundo inteiro do que Milton. Alguém aqui já leu Milton? E se eu perguntasse numa plateia mundana, poucas pessoas diriam que leram. Talvez o irmão que estudou direito, né? Quem estudou filosofia das humanas, talvez tenha algum contato, saiba quem é. Mas quem é Milton? Ele é respeitado, sim. Ele é um autor muito respeitado, mas não é amado. Não é o mais lido no mundo todo. Então, Deus, eu lembrei disso, né? Deus confunde os homens. Daquilo que não é, ele faz ser. E aquilo que pensa que não é nada. Então, nós vamos hoje, de uma maneira panorâmica, nós vamos discorrer sobre esses pontos ali que estão na apresentação. Eu achei mais fácil de conduzir aqui com os irmãos. Então, primeiro, eu queria olhar com os irmãos por quê, né? E aí, saindo desse plano um pouco teórico, mas por que nós olhamos? Por que nós estudamos biografias? Isso me incomodou, irmãos. Porque como eu confesso, de novo, eu tenho sido negligente nisso. Mas me incomodou. Por que estudar biografia? Se eu tenho a Bíblia, né? Para que estudar biografia? Então, essa é uma pergunta importante, que nós vamos tentar trazer alguma luz sobre isso, né? Falar um pouquinho da autobiografia de Bunyan, apesar que eu talvez nem precise mais, que eu já adiantei bastante coisa, né, Fabrício? Fabrício foi muito mais excelente do que eu, porque ele foi numa linear, né? Eu falei, agora estou com medo, né? Ele deixou uma carreira aí, depois o irmão ainda falando sobre o Ministério do Espírito Santo, eu falei, meu Deus, não quero nem falar mais, né? Mas, enfim, eu vou tentar... de uma certa forma, dar uma visão, um overview, né, uma visão panorâmica para os irmãos. Depois, falar um pouquinho, eu acho importante, sobre a conversão, como que se deu esse processo de conversão de Bunyan. Também sobre o seu ministério, vou falar pouco, mas vou falar um pouquinho do ministério de Bunyan, qual foi a amplitude, o impacto disso, porque talvez seria chovendo molhado até falar do ministério de Bunyan. Quem aqui não leu O Peregrino, né? Quem não leu, né? Já tinha que ter lido. Eu estou tentando dizer que todo mundo leu, né? Mas pode ser que alguém não tenha lido. Mas é um impacto do ministério desse irmão, né? E também, daí no final, eu vou falar um pouquinho sobre lições aprendidas.
Então, nós vamos falar sobre lições aprendidas. Daí, Lucas, pode passar ali. Falando já um pouquinho por que estudar biografias. Isso foi, na verdade, foi esse o ponto que o Senhor mais me incomodou nesse encargo. E aí eu falei, eu vou ouvir alguns irmãos. Né? Pode deixar aí. Eu vou ouvir alguns irmãos. O que eles pensam sobre essa necessidade? Alguns irmãos que a gente confia, sabem que tem uma palavra correta, uma palavra sadia, né? Por que nós devemos estudar essas biografias? Só que antes, irmãos, esse salmo me impactou, né? Que tem a ver com o que você estava falando, né, Gerson, sobre transferência geracional, sobre passar o bastão. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Então, aqui, não tem dúvida. E anunciarão as tuas proezas. Salmo 145, 4. Então, aqui fica muito claro para nós essa necessidade de nós falarmos daquilo que o Senhor fez, porque nós corremos um grave risco de esquecer a história da igreja e de esquecer os feitos do Senhor. Na verdade, se nós olharmos para todo o Antigo Testamento, o Gerson fez uma explanação muito linda, né? No primeiro dia, sobre essa panorâmica da história do povo de Israel, nós vamos ver que quando não houve essa transferência, houve problema. Então, nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos considerar esses homens, eu anotei ontem para falar, esses homens dos quais, está escrito lá em Hebreus, né? Dos quais o mundo não era digno. E nós precisamos também ser esses homens, dos quais o mundo não é digno. Nós precisamos abraçar essa vocação. E aí, para mim, ficou muito claro, é por isso. Mas eu falei, não, ainda vou escutar os irmãos. Mesmo assim, daí o Gerson me ajudou, ele me incomodou, mas ele me ajudou. Aí ele me mandou uma citação de Shed, né, que é a próxima que nós vamos colocar ali. Então, o que Shed disse? Porque elas podem transformar vidas. Só por isso, irmãos. Você quer a tua vida transformada? De fato. Só por isso você já deveria estar debruçado na história desses irmãos, do passado. E até do presente, né? Porque nós temos alguns contemporâneos que também vale a pena nós olhar para esse exemplo. E aí eu comecei a ouvir os demais irmãos. Então, no próximo, o irmão Orlando Salamanca falou o seguinte, que na biografia dos santos está o fruto do Senhor na terra. Olha que lindo, irmãos. Que maravilha, irmãos. Na biografia dos santos está o fruto do Senhor na terra. Porque Deus quer frutos de nós. E se nós não temos frutos, somos como aquela figueira estéril. Já não tem mais nada, irmãos. Não adianta. Se não houver frutos, tudo falhou. Nós precisamos dos frutos. E esse irmão teve essa graça do Senhor para falar isso. É um irmão lá da Colômbia. E aí o Claudimir Moraes, é um outro irmão respeitado entre nós, lá de Curitiba, ele diz que, olha só isso aqui, irmãos, que todo cristão deveria ter um profundo interesse pela história, vírgula, tanto quanto tem pelas Escrituras. Aí ele começa a dizer o seguinte, que ignorar ou desprezar a nossa história, e isso inclui a biografia dos santos, explica-se por 3 motivos. Um deles, altivez. Nós conhecemos, né, Gerson, algumas pessoas que não consideram livros e nem biografia porque têm altivez. Outro motivo, desconhecimento. E um terceiro, preguiça. Então, foi isso que o irmão Claudimir relatou como importante de estudar a biografia, né? Já o Marcelo Vieira, que é um outro irmão, muito dedicado nas Escrituras, que nós conhecemos lá de Joinville, Santa Catarina, ele diz que nós nos maravilhamos no que Deus pode fazer através de nós, seres humanos limitados. O Todo-Poderoso suscitando força de nós, os pequeninos e crianças de peito. Suscitando esforço para quê? Para vencer. Então, olha aqui um segredo. Para vencer o adversário. Nós estamos no meio de uma batalha, né? Nós falamos ontem, o Gerson tem falado isso, né? Nós precisamos vencer esse inimigo que nos assedia, né? Tão de perto. E para isso nós temos esse instrumento também, né, que é essa questão da biografia. Já o irmão Eduardo Burke, que é lá também do Paraná, de Londrina, se não me falha a memória, os irmãos são lá de Londrina, né, então esse irmão é de lá. Ele disse, já que todo fim do trabalho de Deus em nós é nos conformar a Cristo, então aqui ele está trazendo essa realidade. O final de tudo é que nós estejamos conformados a Cristo. Muitos de nós trilhamos os mesmos caminhos.
Então, existem similaridades, né, na nossa caminhada. E podemos ser ajudados. Olha aqui, então, o auxílio pronto do Senhor. Às vezes, Deus fala num sonho, né, irmão? Às vezes, Deus te dá uma experiência, mas às vezes, Deus vai usar um irmão, ou às vezes, vai usar um livro. Algo que você está lendo, a própria Escritura, para que você seja ajudado por aqueles que já completaram a sua carreira. Aí, o irmão Pablo Davi, também lá da Colômbia, ele disse que estudar a história da igreja e a história dos santos é importante, porque são exemplos vivos do poder de Deus e nos mostram como podemos nos guiar na fé, nas boas obras e no sacrifício do Senhor. E aí, esse aqui eu tive que colocar inteiro, porque eu extraí pedaços, né, do que os irmãos falaram para não ficar tão cansativo. Mas esse aqui eu falei, meu Deus, nós vamos ter que nos debruçar debaixo disso. O irmão Pablo Moiano, ele é um médico lá esqueci o nome da cidade que ele mora. Não é Cali. É uma cidade lá, Palmira, uma cidade ali próxima a Bogotá. E é um irmão que tem realmente uma dedicação muito grande às coisas do Senhor. Ele diz que é muito importante estudar a biografia, porque, primeiro, ela nos permite conhecer a história da igreja, conforme o período em que esses irmãos viveram. Segundo, nos permite conhecer a história de Deus na vida de cada um deles, como as verdades do Senhor foram tomando forma na experiência de cada um. E isso é de grande edificação para nós. E um terceiro ponto que ele colocou, né? Eles enfrentaram alguns desafios similares aos que temos que enfrentar hoje. E então, existe todo um legado na sua experiência, no seu testemunho de vida e seu caminhar de fé, que podem servir a todos nós nesse momento. E aí, tem um irmão, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Gerson Lima, e aí o nosso irmão diz: amo ler biografias cristãs, porque encontro o infalível amor de Deus por pessoas tão fracas. E é uma realidade, irmãos, porque nós somos como nada. Se aqueles irmãos eram como nada, imagine eu, né? E esse infalível amor de Deus, isso me agrada muito essa palavra, infalível. Ou seja, aquilo que não pode falhar. Aquilo que não vai nos causar frustração. Porque nós podemos ter muitas frustrações. E temos, a vida humana é isso. Ela é feita de frustrações também. Mas Deus tem um amor infalível para mim e para você. E esse amor infalível muitas vezes está expresso nessas histórias. E nós precisamos considerar isso, irmãos. Porque está escrito que nós temos que considerar os irmãos superiores a nós. E aí está, né, a misericórdia do Senhor. E as capacita, né, porque não é só uma questão do amor infalível de Deus, mas é uma capacidade que Deus vai dando a cada um de nós, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, para que nós possamos seguir nessa trajetória. E nós precisamos, porque, irmãos, nós não temos competência alguma em nós mesmos. A nossa suficiência vem de Cristo, irmãos. E isso é muito relevante nessa fala do Gerson. Porque Ele nos capacita através do seu amor infalível na vida dessas pessoas. E usa, porque aí você vem, o amor de Deus. Ele é esperto, eu sei disso. Ele queria que eu já fizesse aqui o amor de Deus, a capacidade que Deus nos dá, né? E aí nós somos aptos a cumprir o seu propósito. Então, se alguém pensa, como eu pensava, né, que era uma coisa de menos importância, uma coisa trivial, não é, irmãos. Eu fiquei muito feliz, Fabrício e Lucas, de saber que o Fabrício está cheio de biografia, né, e está passando por Lucas. E aí o segundo passo é ruminar isso, colocar isso em prática, para que Deus possa encontrar espaço e lugar na vida de cada um de nós, para que Ele possa achar um terreno fértil, porque senão também não vale de nada, irmãos. E aí eu encerro essa questão aqui do primeiro tópico que nós falamos lá. Se você quiser passar ali, Lucas, pode passar. E daí nós vamos entrar aqui rapidamente. Não vou me deter muito nessa parte, né? Na autobiografia de Bunyan. Então, como eu disse para os irmãos, eu não li biografias, mas eu li a autobiografia, né? Por isso que eu vou me centrar um pouquinho mais, e é uma visão também muito panorâmica mesmo, né? Uma visão geral
desse contexto, e eu quero animar os irmãos. Eu perguntei do Peregrino, eu imagino que todo mundo tenha lido, mas quem já leu, eu animo a ler novamente. Né? É bom, é um livro de cabeceira, né, como a gente chama. Mas eu animo os irmãos a ler outras obras do John Bunyan. Porque realmente, irmãos, e se puderem ler essa autobiografia, eu não sei se essa versão tem em português, mas depois eu passo as referências. Essa que eu li, irmãos, é uma versão em espanhol que tem um prefácio de 2 irmãos, né? Que dá um vislumbre também importante, né, da história de Bunyan. Mas eu posso passar para os irmãos. Mas tem o livro em português, né? E talvez não tenha esses detalhes desse prefácio, mas o livro em português existe. Então, começando, nós estamos falando aqui da maior, né, obra clássica sobre salvação. É considerado essa autobiografia de Bunyan, né? E aí ele traz dentro dessa sua autobiografia verdades teológicas através de uma narração bibliográfica. Ele vai narrando os seus percalços, os acontecimentos da sua vida, mas narrando e amarrando isso com a teologia pura, né? Para que nós possamos ter aí uma experiência real, né? Mas para além da experiência, nós possamos ter uma base, né, da palavra de Deus atrelada a essa experiência. E ela foi escrita em 1666, essa autobiografia, enquanto ele estava na prisão. Então, como eu comentei com os irmãos, ele foi preso 2 vezes também. Na primeira vez ele ficou mais tempo, na segunda vez ele ficou em cerca de 10 meses na prisão, né? Então ele foi preso 2 vezes, e nesse período ele escreveu essa biografia. O Peregrino também ele escreveu nesse período que ele estava na prisão. Foram 12 livros, né, que ele escreveu durante esse período da prisão. Ele escreveu escreveu 58 obras. 58. Tá? E algumas que a gente nem... Eu confesso, Gerson, total ignorância. Eu falei, meu Deus, existe isso? Existe. Né? E nós... o que o Claudimir falou, né? Falta de conhecimento, né? Então nós precisamos, ou nós estamos na altivez, na falta de conhecimento, ou na preguiça, né? No meu caso, talvez esteja uma combinação de 2 fatores aí, né? Que eu não vou falar quais, né? Então, ela foi escrita em 66 na prisão, foi revisada em 73 e em 1680 ele concluiu essa obra dele, tá? E aí, curioso também é que Judson morreu com 61 anos, né? Se não me falha a memória, foi o que você citou, né? E Bunyan com 60 anos, né? Então, olha, está bem similar ali essa trajetória deles. E aí, nessa autobiografia, ele fala um pouco sobre a sua conversão, como é que se deu esse processo da conversão dele, a experiência prévia, né? Ou seja, o que aconteceu antes da experiência, porque ele era filho de um latoeiro, irmãos. Bunyan era uma família muito pobre, paupérrima, né? Como diz, né? E ele se criou nesse contexto degradado. Né? Então ele fala um pouquinho dessa experiência. Ele tinha perturbações, né, na sua infância, que espíritos vinham buscar ele, e ele atormentado. Ele falou, eu preferia ser um demônio, então, porque pelo menos eu ia atormentar os outros, né? Não ia ser atormentado por ninguém, né? Ele chegou a pensar isso, né? Então, ele fala um pouquinho dessa experiência prévia, né? Da experiência posterior e do seu chamado ao ministério. Então, nessa autobiografia dele vai estar contido basicamente esses 4 elementos. E, mais uma vez, eu animo os irmãos, pelo menos ler o Peregrino e essa autobiografia. E ele tem muita, eu já comentei isso, né? Mas esse livro dele foi comparado às Confissões de Agostinho e a Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Então, para os irmãos perceberem que realmente tem um tesouro escondido ali, Gerson. E graças a Deus pela tua vida, por você ter me desafiado e ter me ajudado nesse aspecto. Eu agradeço ao Senhor. Continuando ali, irmão, por favor. Foi a primeira autobiografia escrita na Inglaterra. Então, perceba isso. Olha, ele foi o primeiro pregador... o primeiro escritor a viver fora de Londres. Foi o primeiro escritor, né, com educação básica, sem formação universitária. E também foi a primeira autobiografia escrita na Inglaterra. Então, veja o nível de influência que esse irmão teve, não só ali no seu tempo, e curiosamente, né, ele teve mais influência nos Estados Unidos, né,
do que propriamente na Inglaterra. Depois ele acabou tendo essa entrada, né? Mas ele teve uma influência muito, muito grande, né? A prisão dele foi entre 61 e 62, e como eu comentei já, escreveu 12 livros, né? Entre eles, Graça Abundante. A primeira parte do Peregrino ele escreveu na primeira prisão e a segunda parte no segundo encarcelamento. Tem a Peregrina também, não sei se vocês sabem, mas é a continuação do Peregrino. Para quem não sabe, fica a dica aí, né? Exatamente. Teve 2 esposas também, Fabrício, né? A primeira esposa dele, inclusive, não se sabe nem o nome dela. Imagina-se que o nome dela era Mary, porque a filha mais velha deles também se chamava Mary e era cega, né? Ele teve 4 filhos nesse primeiro casamento e 2 filhos no segundo casamento. A esposa dele morreu, ele se casou de novo, acho que com 30 e poucos anos, agora não me falhou um pouco a memória aqui. E teve mais 2 filhos, né, do segundo casamento. E uma das grandes preocupações, irmãos, ontem eu estava lendo de novo ainda isso, que ele tinha durante a sua prisão, era com a sua filha cega, né? Porque como eles eram uma família desprovida de recursos, ele ficou realmente muito preocupado, só que o Senhor falou com ele: eu cuido de você e eu cuido deles. Será que é melhor você cuidar deles ou eu cuidar da sua família? E aí ele entregou. Assim, simples assim. Ele entregou o cuidado da sua família e principalmente da sua filha cega. A segunda esposa dele abortou, né, quando ele foi preso. Foi preso de maneira injusta também, né? Foi preso porque ele estava pregando o Evangelho. Nós estamos falando aqui, é que não dá tempo, irmãos, seria muita coisa. Mas estamos falando do contexto do puritanismo inglês, só que existia uma influência muito grande na Inglaterra na época da igreja anglicana. Existia uma convulsão social também, porque a realeza estava em guerra com ali a democracia, entre aspas, né? Então estava caindo a realeza, então existia todo esse contexto. E ele foi preso justamente por isso, porque ele não era um bispo, né, outorgado pela igreja anglicana. Então, por isso, e ele se recusou a deixar de pregar. Então, por isso, ele foi preso, né? E a sua esposa abortou, né, nesse momento. Ele morava a 2 quadras da prisão. Inclusive, ele já conhecia muito bem aquela prisão, porque ele ia lá pregar os encarcerados, né? Uma prisão, não dá para a gente comparar, porque a gente não sabe, mas com condições mínimas. Era um calabouço e 2 celas. Era isso, né? Então, as condições realmente muito difíceis e pessoas com insanidade mental que estavam presas ali, inclusive morrendo dentro daquela prisão. Ele ficou 12 anos lá. 12 anos dentro dessa prisão. O Peregrino, ele foi traduzido para mais de 200 idiomas, ou para 200 idiomas, né? E é o livro, como eu já citei, é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. E pode passar, por favor, Lucas, só para a gente finalizar essa questão aqui da autobiografia. Eu separei esse texto aqui, que é do próprio Bunyan, né, no livro Graça Abundante. Ele diz que de todas as tentações que ele encontrou na vida, a de questionar a existência de Deus, né, e da verdade do seu evangelho, foi a pior. E a pior de suportar. Eu falei, o Gerson perguntou para mim, o que mais te impressionou na biografia de Bunyan? Eu falei, ao tempo que ele ficou debaixo dessa dúvida, debaixo desse sofrimento. Foi muito tempo, irmãos. Mais de 5 anos, ele, estando no meio dos irmãos, ele sofreu com essa questão da dúvida, né? E aí, isso não tem como não impressionar, né, nenhum de nós, porque, de fato, nós estamos numa caminhada, né? E nessa caminhada nós estamos sujeitos a essas condições precárias, vamos dizer assim, da caminhada. E nós precisamos nos valer desses exemplos para que nós possamos seguir à frente. E aí, esse comentarista, né, o Joel Bick, né, ele escreveu esse livro que está ali, a Puritan Theology. Ele comenta que Bunyan conheceu o pecado, a convicção da culpa, a tentação. Então, o pecado e a convicção da culpa, provavelmente, até ele se
se achegar a Deus, né? A tentação, porque tem a ver, né, com essa questão da aprovação dele, a dúvida, o medo, a Satanás, mas porém o perdão e a graça de Deus. Inclusive o livro é isso, né? Graça abundante ao maior dos pecadores. É esse o título do livro dele. Porque somos nós, irmãos. Se assemelha muito a nós. Alguma similaridade com a nossa alma aqui? Né? Alguma similaridade, né? Pecado, convicção de culpa, tentação, dúvida, medo. Satanás, que é o nosso inimigo, que está sempre lançando tropeço diante de nós. Mas, porém, eu lembrei dessa palavra, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque aí nós temos o perdão e a graça, aquela graça que se manifestou salvadora. A graça salvadora, irmãos. Foi isso que Bunyan experimentou. Finalizando aqui essa questão da autobiografia, como eu falei, eu não consegui chegar na sua altura, Fabrício, mas foi o que eu consegui organizar, né, dentro do que o Senhor me deu. E aí, ele cita, na sua conversão, ele cita Mateus 7,14, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E também um outro verso, né? De João 14,6, que inclusive está aqui nessa camiseta que eu estou usando, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E sabe como é que foi a conversão de Bunyan, irmãos? Sabe como é que foi? Eu já dei um vislumbre para os irmãos, falando daquelas mulheres que estavam ali sentadas, falando sobre a salvação, né? Nesse caso, Bunyan foi conduzido a uma outra cidade para realizar um trabalho. E ali ele foi impactado por esse compartilhar simples de 3 ou 4 mulheres que estavam sentadas na porta, à beira do sol, falando sobre a sua experiência de novo nascimento. Só que Bunyan percebeu graça no falar dessas mulheres. Ele percebeu a graça de Deus na maneira como elas falavam. E depois, mais tarde, ele vai descobrir, quando ele começa a caminhar, né, com os irmãos, ele vai descobrir que essas mesmas mulheres eram da igreja de Bedfordshire, que era a cidade onde ele comungava com os irmãos, né? E aí ele começa essa caminhada, né, de fé. Porque, até resgatando um pouquinho, quando Bunyan casou, no primeiro casamento, o dote que ele recebeu, foi falar de dote aqui ontem, né? Não sei, eu vi alguém falando de dote. Mas o dote que ele recebeu, não sei se foi no nosso comentário, mas alguém falando de dote. O dote que ele recebeu foram 2 livros. E pense que um livro naquela época era muita coisa, né? Não dê risada, Lucas. Livro era muita coisa naquela época. Não era qualquer um que sabia ler, e muito menos que tinha um livro, né? E curiosamente, a família da esposa dele era uma família piedosa. Muito piedosa. Então, ele recebeu 2 livros de dote, né? Eu tenho depois anotado, passo para os irmãos, quais eram os livros, né? E aí, ele começou a estudar isso, depois, né, que ele teve essa experiência com essas mulheres, ele começou a se aplicar, e é uma coisa que o Fabrício comentou que ele faz em casa, que nós deveríamos fazer, e que Bunyan fazia, era se sentar com a esposa para ler junto esses livros que eles tinham ganhado. E a Bíblia, obviamente, né? E aí, logo depois disso, Bunyan teve, logo depois desse encontro com essas 3 ou 4 mulheres, e ele voltava lá para ouvir elas falarem, logo depois disso ele teve um sonho. Que aí esse eu quero ler, os irmãos me permitem, eu quero ler para os irmãos aqui. Que coroa, né, a sua conversão. Esse papel aqui. Não está no slide. Então, aqui, foi conduzido... não, aqui não. Foi nesse período, isso é uma cópia... Na verdade, eu fiz uma tradução livre do espanhol, mas é literal do livro, tá? Da autobiografia. Foi nesse período que tive um sonho, ou uma espécie de visão
do estado e felicidade daquele grupo humilde de Bedfordshire. Aquelas mulheres e aquelas pessoas que viviam lá. Vi como se estivesse na parte ensolarada de alguma montanha alta, reconfortando-se com os agradáveis raios de sol, enquanto eu estava tremendo no lado frio, afligido com a geada, a neve e as nuvens escuras. Me pareceu também ver uma muralha ao redor dessa montanha, que estava entre essas pessoas. E eu muito desejava estar do outro lado do muro, para poder aproveitar também o calor do sol, como faziam essas pessoas. Andei de cima para baixo, ao longo deste muro, tentando encontrar alguma forma para passar ao outro lado. Porém, não consegui encontrar nenhuma maneira de fazê-lo. Glória a Deus aqui, irmãos. Por fim, vi uma abertura estreita, com uma pequena porta na muralha. Tentei passar por ela, porém, a entrada era muito estreita e reduzida. Fiz numerosos esforços para tentar entrar, porém, tudo era em vão, ficando exausto de tanto empenho. Não ia conseguir usar máscara mesmo, irmã. Obrigado. Finalmente, com tanto esforço, consegui passar a cabeça pela abertura, depois os ombros, e depois de muito empenho, meu corpo inteiro. Fiquei muito alegre. E fui me sentar junto com este grupo. Fui confortado pela luz e pelo calor do sol. Essa montanha e a muralha, no meu sonho, tinham um significado. A montanha representava a igreja do Deus vivo. O sol que brilhava era o resplendor confortável do rosto misericordioso de Deus sobre aqueles que estavam ali. O muro, pensei, era a palavra que separava os cristãos do mundo. A porta que estava nessa muralha era Jesus Cristo, que é o caminho de Deus ao Pai. E aí, por isso, ele citou esses dois versos de Mateus e de João 14:6. Por favor, irmãos, podemos voltar ao slide. Sobre o ministério de Bunyan, irmãos, ele foi marcado, e isso pode ser uma vergonha para mim, eu não digo nem para nós, ele foi marcado pelo cuidado com os irmãos. Ele foi marcado pelo sofrimento, irmãos, pela identificação com as almas, especialmente aquelas que precisavam ainda de salvação. O ministério dele foi marcado por essas questões. E o Jaime Cabaleiro, que é o irmão que escreveu esse prefácio dessa versão em espanhol, ele diz que muitos de nossos ministros mais calorosos, como Bunyan, têm baseado completamente seus devotos estudos nas Escrituras. Na prisão, Bunyan tinha apenas 2 versões da Bíblia, uma que era da Bíblia de Genebra e a outra eu não lembro qual era, mas era uma Bíblia corrente ali, uma versão corrente
na Inglaterra. Os comentários de Lutero sobre a Epístola de Gálatas e o livro que ele ganhou como dote. Com isso, e com a graça de Deus, obviamente, né? O Ministério do Espírito, ele escreveu 12 livros, entre eles Graça Abundante e O Peregrino. E aqui o Raymond Caballero, ele diz que a faculdade, o instituto de Bânia, foi a prisão. Essa foi a faculdade dele. Foi a prisão. Em condições precárias. Vale ressaltar isso. Sua biblioteca, a Bíblia. Só que ele alcançou um poder gigantesco para lutar. E aí o gigantesco dele está entre comídias, como dizem os espanhóis, né? Está entre aspas. Um poder gigantesco para lutar contra o príncipe das trevas. E aí ele encerra, ele coroa isso dizendo que nenhum aprendizado humano poderia haver-lhe preparado para essa guerra, que ao mesmo tempo é agonizante e misteriosa. Porque é uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. E nós precisamos nos valer dessas armas, para que nós possamos seguir adiante. E uma das armas que Deus tem provido para cada um de nós são essas riquezas que Deus fez na vida do seu povo. Aquelas que estão registradas nas suas escrituras, sim, mas também aquelas registradas em todo o percurso da história da igreja. Que nós não venhamos ser negligentes a ponto de desconsiderarmos esses fatos tão importantes. E aí eu vou finalizando já aqui, acho que o tempo já é estourado, mas finalizando com... Pode passar, por favor, Lucas? Está aí já, né? Mas o Senhor já tinha falado ao meu coração sobre esses 3 pontos que nós podemos extrair, porque primeiro, irmãos, o primeiro passo é nós nos aplicarmos nessa autobiografia e conhecer um pouco mais. Porque tem coisas que falaram comigo. Essa descrição da montanha, irmãos, toda vez que eu leio eu começo a chorar, me quebranta, irmãos. Porque eu vejo a agonia que nós passamos para poder entrar, irmãos. E eu lembrei do Espírito Santo também, porque começa ali. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Senão o Espírito de Deus. Mas é uma agonia, irmãos. Nós estamos debaixo da geada, debaixo da neve, debaixo da escuridão. Então não tem como não se emocionar, irmãos. Fala demais no meu coração. Fala muito, irmãos. Mas talvez, se você for ler, você consiga enxergar outro vislumbre. Por isso que é importante o nosso compartilhar também, porque nós nos edificamos mutuamente. Porque às vezes uma coisa que eu vi, o Fabrício viu, eu não enxergo. Nós precisamos um dos outros. Estava falando com a irmã Edna ali fora, né? Nós precisamos uns dos outros, não tem outro jeito, irmãos. Mesmo o Gerson sendo assim, eu preciso dele, né? Eu preciso, irmãos. A Miriam eu gosto, bastante. Só para ficar bem claro, viu, Miriam? Então, o que eu pensei, irmãos? Que não adianta, eu estou cansado, irmãos, não adianta a gente vir, retiro, vai e volta, e vai para a reunião. Não adianta, irmãos. Se nós não tivermos um compromisso com isso, se nós não tirar, até o mundo está procurando tirar lição das coisas, e nós não tiramos lição nenhuma, irmão. É uma falência completa, irmãos. Se nós não parar para razoar e dizer o que eu ganhei nesses dias, o que Deus falou comigo, e o que eu posso fazer, né, para melhorar esse panorama também, junto com o Senhor, porque sem mim nada podeis fazer, nós sabemos disso, junto com a ajuda do Espírito, junto com o próprio Cristo, o que nós podemos fazer para melhorar? E aí nesse sentido vem as lições, porque senão de nada adianta, Lucas. Eu posso ler 1000 livros, eu até estou lendo devagar, lendo de novo, né? Que aí a gente começa a ganhar mais, para que se torne
uma experiência viva em nós. Então, aqui eu tirei do livro isso, porque Bunyan falou que ele aprendeu isso, né, ao longo dessa trajetória, ou dessa provação que ele teve, né? Primeiro, não deixe de exercer o teu dom. Eu não queria estar aqui, irmãos, Deus sabe disso. Não precisa me entregar também, né, Gerson? Não me exponha também tanto, né? Eu não queria estar, irmãos. Mas eu tenho plena convicção que Deus me deu um dom. Não sei se é o de falar, mas Deus me deu um dom. E eu não posso deixar de exercitar, irmãos, esse dom. E Deus distribuiu dons a cada um de nós. E é isso que Bunyan está falando para nós. E foi uma experiência dele, né? Que ele não deixasse. Tanto que ele pagou um preço alto por não deixar de exercitar o dom. Ele foi para a cadeia, irmãos. Ficou 12 anos. Esse comentarista fala que 1/3, ou quase metade da vida adulta dele, ele passou na prisão. Pensou que horror, irmão? Que horror! Ele morreu com 60 anos, eu tenho 51, daqui 9 anos eu tenho 60. E ele morreu. E ele passou 1/3 da vida dele no cárcere. Então, não deixar de exercitar o dom. No caso dele, pagou, digo de novo e reforço, um preço bem alto. Por isso. A segunda lição aprendida, que nós podemos, práticas, né? Eu até pedi para o meu filho colocar ali, eu falei, coloque práticas. Ele falou, não, deixa essas práticas para fora. Eu falei, não, coloque, porque, né, isso é importante. Prática, ação. Não que nós somos ativistas, não é isso que eu estou falando aqui, irmãos. Sair fazendo coisas sem direção de Deus. Muito pelo contrário, na direção de Deus. Eu lembro muito, não canso de falar. Deus acompanhou seu povo lá no deserto, na nuvem e na coluna de fogo. Certo, irmãos? E nós precisamos disso. Nós precisamos dessa direção do Senhor. Um segundo ponto, estar entre os piedosos. Uma segunda lição. Porque, inclusive, a conversão de Bunyan foi ouvindo aquelas mulheres. E aí, a partir daquele momento, ele não deixou mais de se sentar ao lado, só que em algum momento, ele passou para o outro lado, que ele falava às pessoas. Sendo praticamente uma pessoa com instrução básica, sendo um latoeiro, ele se tornou o pregador mais importante da Inglaterra naquele tempo. A fama dele se estendeu pela Inglaterra inteira, ele era conhecido pelo rei Charles II. Inclusive o rei Charles falou para Owen, né? John Owen, falou, por que é que você escuta esse latoeiro? Ele falou, eu prefiro 1000 vezes escutar o latoeiro e entregar inclusive os meus diplomas, se assim te parecer bem, ó rei. John Owen falou isso para o rei Charles. Então, quer dizer, a influência desse irmão foi extremamente importante naquela ocasião. Mas ele tinha esse princípio, primeiro, de não deixar de executar o seu dom. Segundo, estando entre os piedosos. Irmãos, alguma semelhança aqui com Atos, né? Os irmãos estavam ali, né? Naquelas bases, né? Da vida cristã, né? A comunhão, a oração. Lembram disso, irmãos? E, né? Isso foi de grande ajuda para Bunyan. Ele não está falando de uma coisa que é um discurso, um sermão dele. Não, irmão, está falando de uma realidade viva que aconteceu na vida dele e que guardou ele. E uma terceira lição, né? O trabalho na obra. Gerson, sabia que o Gerson ia gostar dessa? O serviço aos santos, né? Irmão, você foi chamado para servir, sabia disso? Você não foi chamado para ser servido. Desculpe, irmãos. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para visitar os presos, os encarcerados. Você foi chamado para contribuir com a obra, seja na logística desse acampamento, seja com dinheiro, seja em oração. A oração também, de certa forma, é um serviço aos santos, né? Então, isso guardou, foi uma lição importante que John Bunyan está passando para nós agora. Nós estamos no século XXI, né?
O irmão falou, né, ontem que tem, por exemplo, nós não vamos mais viajar de navio, mas nós temos outras coisas para fazer, né? Que nós podemos nos valer dessa experiência para realmente nós podemos enfrentar esses desafios e essas adversidades que nós já estamos encontrando. Não é que o ano que vem vai acontecer um estouro de um problema bem grande. Não, irmão, já estamos. Nós já estamos passando por isso. Irmãos, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. É que às vezes nós estamos tão arraigados no Egito, né? Fui acusado de estar arraigado no Egito, né? Nós estamos tão arraigados no Egito que nós não conseguimos olhar esse plano, irmãos. Não está escrito isso, né, Jéssica? Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Então nós precisamos servir. O nosso chamamento é para o serviço, irmãos. Não é, como o irmão comentou, né? Não é para ir no domingo lá, congregar e nem saber quem está sentado do teu lado. Ou sei quem está sentado do meu lado, mas não me importo, né? Se ele está passando alguma dificuldade, algum problema, eu não me importo. Porque eu não vou me meter nisso, é muito complicado, deixa para lá. Tem os irmãos presbíteros, aí eles que organizem tudo. Não é assim que funciona, irmãos. A igreja é um corpo. E John Bunyan entendeu isso. Entendeu isso. Isso foi de grande valia para a sua vida espiritual e para a sua trajetória. Para que ele se tornasse esse grande homem de Deus. Para que ele se tornasse esse homem do qual o mundo não era digno. Porque, irmãos, é até curioso falar isso. Porque ele ficou 12 anos na prisão e morreu numa situação, né, que não deveria. Ele estava caminhando para fazer uma pregação, se deslocando a cavalo. Não vamos andar de cavalo. Ele estava se deslocando a cavalo. Matei em pandemia, né? Ele estava se deslocando a cavalo, ele pegou essa chuva toda. Aí ele ficou 8 dias com febre, adoeceu e morreu. Não é curioso, irmãos? Como Deus faz as coisas? Como Deus recolhe os seus santos? Está escrito isso, né? Que preciosa é diante do Senhor, né? A morte dos seus santos. E eu achei muito curioso isso. Falei, pô, cara, ficou 12 anos na prisão, uma prisão insalubre. Um monte de gente morreu lá. Ele não morreu. Ele escreveu 12 livros nos 12 anos que ficou na prisão. Serviço aos santos. Se alguém pode falar de serviço aos santos, eu acho que esse irmão é uma autoridade nesse sentido. Porque, de fato, ele serviu. Os irmãos, tanto na sua pregação, porque a maioria dos seus livros, inclusive, eram transcrições das suas pregações, né? Mas tanto nas pregações, como no serviço, de fato, ali colocando a mão na obra, né? Visitando, né? Socorrendo, mas também nessa grandiosidade que ficou como um legado importante para nós. Então, eu insto aos irmãos para que olhem para essas 3. Anote aí na tua cabeça. Eu vou mandar, até foi bom. Alguém acha que eu estava indo fazendo uma apresentação, até me criticaram, né? De leve. Mas eu falei, não, é bom, porque daí fica um material para os irmãos, dá para publicar lá no site no Senhor, né? Fica lá o material para os irmãos, pelo menos tem uma guia. Se quiser remoer isso, né? Eu acho que pode ajudar. A nós, a mim me ajuda, pode ajudar. Mas para finalizar, irmãos, essa foi o que o Senhor já tinha me dado. Como eu fui incomodado, eu falei, não, vou ter que contribuir de alguma forma. E fui orar, e o Senhor me deu clareza sobre esses últimos 2 slides que eu vou passar, por favor. E são escritos do próprio Bunyan, tá? Então não é nada que eu escrevi. Num trechinho final do livro ele diz assim, ainda, e no final ele termina com um amém. Depois dessa última slide ele diz amém. Né? Tá ligado. Então aqui no finalzinho ele fala, ainda encontro, eu esperando um grande finale, né? Porque nós esperamos um grande finale, né? Nós esperamos um grande finale, né, da autobiografia, né? Mas ele diz. E daí eu falei, meu Deus do céu. Não. Mas tá bom. Ainda encontro até hoje essas 7 abominações no meu coração. Eu falei, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Se John Bunyan está dizendo que até hoje, lembre-se que era 1966. Porque daí ele revisou 1600, né?
666. Ele revisou em 73, terminou em 80. Vamos considerar que seja 1680. Ele disse, até hoje, ainda encontro essas 7 abominações no meu coração. Está ali já? Primeiro, me sinto inclinado à incredulidade. Ele sofreu, lembre-se que ele sofreu 5 anos com incredulidade, com dúvida. E ele disse que ainda se sentia... Então, irmãos, eu falei, meu Deus, você está falando de mim, será? Né? Falei, será que ele escreveu esse livro em 1680 para Osíris? Né? Aí o segundo ponto que ele disse lá, e ele elencou mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu falei, foi didático, né? Colocou até o nível 7 lá. Então, primeiro, me sinto inclinado à incredulidade. O segundo, esqueço repentinamente, olha só isso, o amor e a misericórdia que Cristo me mostrou. Então, isso no livro você vai perceber que ele se alegra, daqui a pouco ele... né? O item 3, às vezes me inclino para as obras da lei. Ele falava que ele nem beijava as irmãs, porque ele não queria... Ele foi muito, no ministério dele, ele foi muito acusado, né, de prostituição, de muitas coisas. Quando o irmão falou ontem que nós sofremos no ministério, eu falei, irmão, não sabe o que esse povo sofreu. Ele falou para mim, isso é o que menos me importa, John Bunyan falou. O que importava mais para ele era a incredulidade do que o que estavam falando dele a respeito do ministério. Porque ele entendeu que quando você é chamado ao ministério, você já vai como ovelha, como um boi, né, para o matadouro, você vai. E é natural que as pessoas falem mal, que elas critiquem, né? Paulo falou sobre isso, né? E aí ele diz que às vezes ele ainda se inclinava às obras da lei, que por causa de todo esse falatório, e ele era uma pessoa mais conservada no que diz respeito às questões sentimentais, né? Ele mesmo se declara assim, né? Então ele nem beijava as irmãs. E daí quando ele via alguém beijando, ele às vezes repreendia, porque daí ele falava assim, por que você só beija as irmãs mais bonitas então? Né? Então beije todas as irmãs e beije os irmãos também. O ósculo santo, né, que ele se refere ali. Então aqui ele diz que às vezes ele ainda se inclinava às obras da lei. Tenho momentos de distração e frieza na oração. Estou com sono. Vai dormir então, né? Se eu não consigo me concentrar, então pare. Ou, né, busque mais intensamente. E ele tinha esses arroubos, né? Um outro ponto, que é o 5º, esqueço de vigiar sobre o que tenho orado. Isso é muito importante, irmãos. Especialmente nós que falamos, Fabrício, Gerson, irmão Zaga, muitas vezes nós usamos expressões inapropriadas, né, que não são adequadas. O senhor precisa guardar, eu estava falando para a irmã Edna também, né? Por isso que eu nem gosto de falar. Porque às vezes a gente sai daquela linha, daquela guia do Espírito Santo. E isso, né, é um aprendizado também. Então nós precisamos vigiar sobre isso. E ele diz aqui, né, que ele esquecia de vigiar sobre o que tinha orado. O 6º item, tenho tendência a murmurar. Tem algum murmurador aqui, por acaso? Não, né? Tenho tendência a murmurar por aquilo que me falta. Né? No entanto, olha que contradição, que dicotomia, né, para usar uma palavra mais bonita, né? No entanto, abuso daquilo que já tenho. Será que nós temos algum irmão bipolar por aí, né? Que age dessa forma, reclama do que está faltando e quando tem abusa do que já tem? Por isso que ele foi chamado de doutor das almas, né? Os psiquiatras, esqueci de citar, o irmão falou dos psiquiatras, falou de Freud, mas tem outros bem piores, né? Os psiquiatras falam que aquele sonho que Bunyan teve era na psicologia explicado como o sonho do nascimento. Daí Jaime Caballero fala que não, para nós cristãos, é o sonho sim, mas do novo nascimento. Foi esse o sonho que Bunyan teve. O sonho do novo nascimento. Não um sonho alinhado com a psiquiatria, mas um sonho alinhado com os céus. E aí ele diz, né, que ele murmura por aquilo que falta, no entanto abusa daquilo que já tem. Não posso fazer nenhuma das coisas que Deus me manda, sem que minhas corrupções
interfiram. Natureza humana aqui de novo, né? Deus nos deu já o seu mandamento. Nós sabemos o que devemos fazer. Mas muitas vezes nossas corrupções interferem nesse processo. E por isso, eu estou maravilhado, irmãos. Por isso é importante tudo isso que nós ouvimos aqui nesses dias. É um encadeamento que Deus está, não digo nem lógico, é um encadeamento espiritual que Deus está nos dando, irmãos. Como os irmãos falaram, é uma preciosidade, irmão, que muitas vezes nós não damos valor num ambiente, não vou chamar de simples, mas num ambiente básico, né? Deus nos dá pérolas. Muitas vezes nós não agarramos, não vemos isso, porque o nosso olho é como se tivesse um véu ainda, né? Nós não conseguimos enxergar com clareza, mas o Senhor quer abrir os nossos olhos. E aí ele citou esse versículo de Romanos 7:21, aqui nesse item final, né? Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa era a condição de Búnia no grande finale que eu estava esperando, né? Falei, meu Deus do céu, eu digo, é um soco na boca do estômago, né? Eu gosto muito daquele versículo, né, que diz que Raabe foi quebrantada como um ferido de morte. E às vezes nós nos sentimos assim, nos sentimos quebrantados como um ferido de morte. Mas o quebrantamento de Deus é para a salvação, é para a vida, né? Nós falamos ontem, né, sobre tristeza, né, o irmão Zaga falou, e eu lembrei exatamente disso, né, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. E a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos sim nos entristecer, mas segundo Deus, para arrependimento, né, para que nós possamos seguir adiante. E aí mas não parou aí. Aí ele vai falar outros 7 pontos que nós vamos colocar agora. E daí eu já acabo. Ele diz então, essas coisas continuamente vejo e sinto, e me afligem e me oprimem. Continuamente, irmão, presta atenção nas palavras, que as palavras dizem muito. Elas não são triviais. Continuamente vejo e sinto, e me afligem e me oprimem. Não obstante, ou seja, de qualquer forma, para além disso, que não obstante quer dizer isso, né? É uma expressão que está fazendo essa ligação com a primeira frase, que ele acabou de dizer, com a primeira sentença. Além disso, ou para além disso, a sabedoria de Deus proveu esses itens que ele vai dizer agora para seu benefício. E até peço desculpas aqui para os irmãos, que, como eu falei, eu tirei tudo isso desse livro que eu achei melhor, que é uma versão em espanhol. Então, foi uma tradução livre minha. Pode ser que os irmãos vão olhar lá em português e vai estar um pouquinho diferente, tá? Então, ponto 1. Agora ele vai elencar 7 pontos do benefício de Deus para nós, ou para ele. Primeiro, fazem que eu me deteste a mim mesmo. Então, essa é a primeira coisa. Nós precisamos detestar nós mesmos. Porque nós somos muito, mas muito ruins, irmãos. Osíris é um horror, irmãos. Vocês não têm noção. É muito ruim. E nós precisamos detestar isso. Tudo aquilo que não vem de Deus em nós. Segundo item. Me impedem de confiar em meu próprio coração. Então, a providência de Deus, com base naquelas 7 informações primeiras, impedem que ele confie no seu próprio coração, porque o coração do homem, né, nós sabemos, decora e salteado, ele é enganoso. O terceiro item, me convencem, olha isso aqui, irmãos, da insuficiência de toda a justiça própria. O quarto item, me mostram a necessidade de buscar refúgio em Deus. É só no Senhor que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Me impulsionam a orar a Deus. E esse é o mesmo item que está ligado lá com esqueço de vigiar sobre o que tem orado. É que eu queria fazer uma tabela para mostrar eles um do lado do outro para os irmãos. Mas daí na apresentação não dava. Mas depois eu tenho certeza que vocês vão olhar com calma e vocês vão perceber que uma coisa está ligada com a outra. Me mostram a necessidade de velar e estar sóbrio.
sumamente importante. E por fim, me instigam a buscar a Deus, por meio de Cristo, para que me ajude e me sustenha nesse mundo. E aí, esse editor, Jaime Caballero, ele fala o seguinte, que uma das preciosidades da teologia de Bunyan é justamente isso, né? Mostrar a nossa salvação pela fé em Cristo, não a fé como um fim em si mesma, né? Porque você pode ter fé até numa planta, mas a fé em Cristo que nos conduz à salvação. E aqui ele dá testemunho disso, dizendo que ele é instigado a buscar a Deus por meio de Cristo, para que Ele ajude e sustente nesse mundo. É o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos do Senhor para que essa nossa trajetória na terra, nesse tempo presente, seja conduzida de maneira adequada, de maneira que agrade ao Senhor, aquele que nos criou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Eu quero orar com os irmãos, finalizando então esse compartilhar. Peço desculpas pelo avançado do tempo, mas o encargo que o Senhor colocou no meu coração não tinha também como ser diferente disso. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse tempo, sobretudo pela tua misericórdia, pelo teu amor incondicional, dispensado a cada um de nós, e que nos anima a seguir em frente. Ainda que, Senhor, não desprezamos e nem desconhecemos as dificuldades do caminho. Mas nós sabemos que aquele que começou essa obra na vida de cada um de nós é poderoso para concluir até o dia de Cristo. E é nessa confiança que nós oramos ao Pai. Já agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua graça nesses dias para que pudéssemos desfrutar da tua palavra e, sobretudo, do exemplo desses irmãos que nos deixaram um legado importante para nos ajudar nessa caminhada. Eu te louvo, Senhor, e te dou graça, especialmente pela minha vida, porque o Senhor sabe a minha condição. E sabe também a condição de cada um de nós, que não temos nada, Senhor. Mas cremos também que o Senhor nos assiste em todas as nossas fraquezas. E por isso nós te louvamos, por isso nós te damos graça. Em nome de Jesus. Amém.